Fala galera do canal Conceito Exatos, meu nome é Rafael e vamos estar dando prosseguimento à sequência de aulas sobre conjuntos numéricos. Essa é a aula de número 4. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto tem uma grande aplicação em diversas áreas e também no nosso dia a dia, como por exemplo em transações financeiras em que uma das partes fica com um saldo negativo, ou em competições esportivas, como por exemplo no futebol, em um campeonato quando queremos saber o saldo de gols de um determinado time, sendo que esse time ele sofreu mais gols do que fez, portanto ele vai ficar com um saldo de gols negativos. Então, partindo mais agora para a definição do conjunto, nós temos que o conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os elementos do conjunto dos números naturais, mais os seus opostos. Nós temos, portanto, a representação do conjunto dos números inteiros, a letra Z maiúsculo. Como exemplo, nós temos elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Nós temos também que, portanto, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Na representação da reta numerada, nós temos esses elementos, no caso os elementos do conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3 e 4, e nós temos também os seus respectivos opostos, no caso menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Portanto, essa é a definição do conjunto dos números inteiros. Nós temos também os subconjuntos dos números inteiros. Tomando como exemplo, nós temos o conjunto dos números inteiros não nulos. Esse subconjunto ele é formado pelos elementos do conjunto dos números inteiros, retirando apenas o elemento 0. Nós temos o conjunto dos números inteiros não negativos, que são apenas o 0 e os elementos positivos. No caso, apenas se retiram os elementos negativos do conjunto dos números inteiros. Portanto, esse subconjunto é igual ao conjunto dos números naturais. Como já falamos, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, portanto, o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Nós temos também o conjunto dos números inteiros positivos, que neste caso apenas os elementos positivos do conjunto dos números inteiros. Nós temos o conjunto dos números inteiros não positivos, que nesse caso a gente apenas retira os números positivos. Nós também temos o conjunto dos números inteiros negativos, que nesse caso apenas deixamos no conjunto os elementos negativos. Nós retiramos os nulos e os positivos. Nós temos também um módulo de um número inteiro. Bem, nesse caso aqui na representação da reta numerada, nós temos os elementos menos 3, 0 e 3. A distância entre menos 3 e 0, assim como a distância de 0 a menos 3, é de 3 unidades, dentro do conjunto dos números inteiros. Assim como também a distância entre 0 e 3 e de 3 a 0 também é de 3 unidades. Só que neste caso nós não vamos ter uma unidade, uma distância negativa. O seu valor em módulo ela vai ser sempre 3. No caso, a distância de menos 3 a 0 é igual à distância de 0 a 3. Portanto, nós temos que o valor absoluto ou o módulo de menos 3 é igual a 3. Nós também temos que o módulo de 3 também vai ser igual a 3. Tanto se esse elemento for negativo quanto for positivo, o seu valor absoluto vai ser sempre, no caso, o valor em módulo ele vai ser sempre positivo, tanto para a distância de menos 3 a 0 quanto para de 0 a 3. E nos dois casos nós temos a distância de 3 unidades. Então, portanto, nós temos que o valor absoluto de uma determinada distância vai ser sempre o seu valor do ponto em que queremos até o valor em x, sempre positivo. Então, por enquanto, é só isso essa aula. Na próxima nós vamos resolver algumas questões. Obrigado por assistir ao vídeo e não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal. Obrigado.